Salve, salve meu amigo e minha amiga, eu sou o professor Ricardo da Souza e nesse vídeo eu vou te apresentar um pouco sobre inovação e os tipos de inovação de uma forma específica, tratando da inovação aberta e da inovação fechada. Mas vamos para a vinheta! E essas escolhas, meu amigo e minha amiga, que a gente precisa fazer, tá ligado muito também ao conteúdo, às estratégias que a gente vai desenvolver para potencializar o nosso aprendizado. Então, como inovação é um assunto que eu já abordo em algumas disciplinas, eu gosto muito de trazer referência, até para que você possa entender de onde eu estou tirando, é da minha cabeça, é da internet, é do tio do Zap. Não, tá aí o livro, né? Vou trazer a referência, né? Que é um livro bem bacana, tenho em minha biblioteca. É um livro chamado Inovação na Prática, Design Thinking e Ferramentas Aplicadas a Startups, de Sâmia Tajra e Joana Ribeiro. Tá? Para você poder entender e até fortalecer seu entendimento sobre inovação e sobre inovação aberta, inovação fechada e os outros assuntos que o livro também aborda. Mas vamos começar para poder contextualizar. Na minha mentalidade, no meu entendimento, eu imagino o aprendizado sobre qualquer assunto como uma escada. Eu preciso que quem esteja aprendendo suba degrau por degrau, porque você já deve ter feito esse exercício de subir degrau por degrau, às vezes até subir de 2 em 2 degraus, e até de 3 em 3, em 4 em 4, e às vezes quanto mais a gente vai pulando os degraus, mais difícil fica a subida. Então, para a subida ser uma subida tranquila, a gente precisa subir de um por um, tá? E esse primeiro degrau é a percepção do que é inovação. E aí eu estou trazendo Tajra e Ribeiro, né, sobre a percepção que os autores do livro têm sobre o que é inovação. Beleza? Então, as inovações surgem a partir de uma combinação de ideias cujo desafio está em resolver um problema. Então, inovação que não resolve um problema não está surtindo efeito. As inovações surgem a partir de uma combinação de ideias, primeiro ponto. Então as ideias são combinadas para poder resolver um problema. Por isso que elas dizem, esse é um desafio. Combinar ideias para que elas possam resolver um problema. Introduzindo uma novidade como resultado. Então a gente admira e a gente tende a admirar empresas que estão inserindo uma novidade e que muitas vezes, quando essa novidade ela é bem sucedida e é aceita no mercado, a empresa ela ganha muita popularidade. Então perceba, a gente está colocando aí alguns critérios para poder entender inovação. Inovação é uma combinação de ideias, inovação serve para resolver um problema e a inovação precisa ser aceita no mercado. Então 3 pontos chaves para que você possa entender o que é de fato inovação. Tá? Então o primeiro degrau está nisso aí, a gente entender inovação. E aí a gente também precisa entender que nessa perspectiva do que é inovação, de como surgem as inovações, a gente entender que naturalmente nós somos movidos, né, pela percepção da busca da inovação. Então a necessidade de sobrevivência e a expansão das civilizações são 2 fatores que influenciaram e ainda influenciam a busca pela inovação. Né? A ideia da sobrevivência é ter um mínimo para viver. Então eu preciso buscar criar coisas que, além de me dar um mínimo, eu possa também buscar ter um conforto. Foi aí que começou o desenvolvimento das civilizações. A partir do desenvolvimento das civilizações, a gente teve a expansão dessas civilizações.
que também foi movida pela necessidade, né, o desejo de ter coisas, estratégias que favorecessem essa inovação. Tá? Em pleno século XXI, século que nós estamos, com o ambiente sempre em transformação, e aí vem a ideia da modernidade líquida, né? As coisas são passageiras, até os sentimentos são passageiros, o ato de inovar ganha cada vez mais valor. E aí você precisa entender que eu como professor, você na área da atuação e qualquer outra pessoa, independente da área, precisa entender que inovar faz parte do processo para você entregar o seu produto, o seu serviço de uma forma melhor, para você buscar mais clientes, para você estar melhor posicionado no mercado. E aí eu venho trazendo algumas características, né? Na verdade são alguns benefícios da inovação. A inovação aumenta a competitividade, a inovação facilita a comunicação, a inovação ajuda a atrair e reter clientes. Então perceba que não é exclusivo de uma área o ato de inovar. Geralmente as pessoas associam mais a uma área do que outra. Então a inovação está ligada à tecnologia, está ligada à área de marketing, todo mundo. A área de medicina, os artistas, né, quem trabalha com negócios, não interessa. A ideia é, se você entende que inovar te ajuda a estar no mercado e a se posicionar melhor no mercado, você está anos-luz na frente de muita gente que entende o tema como bobagem, como uma moda. Não é. E eu só estou trazendo algumas características, alguns benefícios de inovar. Eu poderia estar falando esse vídeo só sobre isso, mas o vídeo de hoje não é sobre os benefícios da inovação, é sobre entender um pouco sobre inovação para falar sobre inovação aberta e fechada, que são os tipos de inovação. Mas para isso eu preciso esclarecer algo para você. Quando eu fui pesquisar os tipos de inovação para ter mais base, né, até para poder nas minhas aulas anteriores estar melhor preparado, estava muito confuso a percepção de quais são os tipos de inovação. E eu disse, não, peraí, esse tipo de inovação faz referência a isso, esse outro tipo aqui faz referência a isso. Que é isso que eu vou te deixar agora mais claro para você, para quando você for pesquisar, ou se você for pesquisar, você tem uma compreensão clara agora, como eu também tenho. Tá? Quando a gente fala de tipos de inovação, eu estou falando de inovação quanto ao impacto no mercado e quanto à maneira de interação da empresa. E o que é que isso significa? Inovação quanto ao impacto no mercado, existem três tipos: incremental, radical e disruptiva. O que está de preto aí, esse tipo de inovação, vai ser assunto de um outro vídeo. O vídeo de hoje é para detalhar melhor inovação quanto à maneira de interação. Interação de quem? Você pode aí estar me perguntando. Esse Ricardo aí é meio doido. Interação de quem? Interação da empresa. Como é que a empresa vai interagir? Se é que ela interage para desenvolver a sua inovação. E aí a gente vai falar de inovação aberta, que já na sequência eu coloco aí para você, e também inovação fechada. Beleza? Espero que tudo esteja fluindo, que você possa estar compreendendo. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, coloca nos comentários que eu vou ter a satisfação de te responder. Ok? E aí, para a gente poder começar, inovação aberta. Na inovação aberta, é possível entender que o conhecimento ele é difundido, propagado, espalhado e não concentrado. Então perceba, meu amigo e minha amiga, que quando a gente fala de inovação aberta, não existe concentração de conhecimento. Não. Conhecimento precisa ser compartilhado, precisa ser espalhado. De que maneira? Aí, mais uma vez, Tágera e Ribeiro nos ajudam a entender um pouco mais sobre isso.
Segundo as autoras, pela inovação aberta, temos uma combinação de ideias internas e externas, bem como caminhos internos e externos para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Então, o que é que elas querem dizer? Que as ideias de dentro da empresa e de fora são combinadas para poder acelerar o surgimento de novos produtos e serviços. A empresa, nesse tipo de inovação, ela não fica restrita apenas às ideias que estão circulando com os funcionários. Ela interage com o meio externo, pessoas, instituições, para que produtos e serviços sejam mais rapidamente criados e, consequentemente, disponibilizados no mercado. Claro, com um custo também menor, que é isso que representa aí a palavra eficiente. A gente tem uma economia de tempo, uma economia de recurso financeiro e recurso material, tá? E aí as autoras, elas trazem um funil da inovação aberta. E o que é isso? É uma maneira da gente poder entender como é que flui a inovação aberta. Então, se você perceber, a parte do meio aí representa a empresa. Uma parte branca, com várias bolinhas, e a gente tem duas linhas pontilhadas em cima e embaixo. As linhas pontilhadas representam a ideia de que a empresa é aberta à interação. Então, a gente tem a fase da pesquisa, do desenvolvimento e também da comercialização. E nessas três etapas, a empresa está trocando informações para que seu produto ou seu serviço seja mais rapidamente disponibilizado no mercado. Então, o funil da inovação aberta é uma forma, talvez até mais clara do que a teoria que eu te expliquei, de visualizar nas fases de desenvolvimento de uma inovação, a empresa ela vai estar trocando informações, vai estar tanto oferecendo quanto buscando informação para que aquele produto ou aquele serviço ele seja moldado, prototipado, testado mais rapidamente, que tenha, consequentemente, melhor aceitação no mercado. Beleza? Tranquilo? Então essa é a ideia da inovação aberta. Na sequência, a gente já vai para a inovação fechada. Então podemos compreender a inovação fechada a partir da ideia de que ela ocorre limitando o uso e aplicação do conhecimento. Aí eu digo para você, tenha calma, perceba que se a gente trazer a ideia da inovação aberta, a inovação aberta ela é compreendida pelo compartilhamento do conhecimento, tá? A inovação fechada, por sua vez, já tem a limitação do conhecimento, a limitação da aplicação desse conhecimento apenas para as pessoas de dentro de uma empresa. Aí você pode dizer, pô, Ricardo, quer dizer que a empresa ela é melhor, quer dizer que a inovação aberta é sempre melhor? Nem sempre, vai depender muito do propósito da empresa. Tem empresas que querem desenvolver sua própria inovação, mas que isso também traz uma consequência, ou seja, ela precisa fazer investimentos que eu já chego nesse ponto. Tá? Acredita-se, dessa forma, que todo o potencial necessário para gerar inovação já está na organização. Então, a empresa ela faz a opção pela inovação fechada. Ela está acreditando que todo o potencial para desenvolver a inovação já está ali. Ela já tem a estrutura, ela já tem as pessoas, ela já tem o conhecimento necessário para fazer acontecer a inovação, seja no produto, seja no serviço. E que isso, claro, a empresa vai controlar todas essas etapas, a etapa da pesquisa, da definição do problema, da geração e seleção das ideias, da prototipagem e também dos testes. Ela tem um controle sobre tudo. Por isso a ideia da inovação fechada acontece somente na empresa, dentro dos limites da empresa. E aí eu trago para você, mais uma vez, a compreensão de Tágera e Ribeiro, que elas dizem o seguinte: essa forma de inovação requer grande investimento na contratação de pesquisadores e na estrutura de laboratórios.
Por isso que eu disse, perguntei para você, lancei meio que um questionamento. Será que inovação aberta não é melhor que fechada? Vai depender muito do intuito da empresa. Se a empresa optar por este tipo de inovação, a inovação fechada, ela precisa entender, eu quero fazer a inovação, mas isso precisa acontecer dentro do meu limite. Ou seja, a gente não vai interagir com nenhuma empresa, com nenhuma outra pessoa. Em contrapartida, eu preciso investir nas pessoas, trazer pessoas que possam ter conhecimento forte, investir em infraestrutura para que eu possa realmente ter condições de fazer a inovação aqui dentro acontecer. E aí, assim como eu apresentei o funil da inovação aberta, eu trago para você o funil da inovação fechada. Diferentemente da linha pontilhada, ou tracejada que tinha no modelo da inovação aberta, aqui e agora, né, essa linha ela é fechada, ou seja, os limites da empresa marcam uma linha onde toda inovação ela acontece aqui. Não vai ter nenhum tipo de inovação fora, não vai ter nada fora, tudo aqui dentro. Então começa-se desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento. Então desde o início até o final, quando o produto ou serviço está no mercado, tudo acontece dentro da empresa, tá? Para você poder entender. Meu amigo e minha amiga, então esse foi aí um vídeo onde eu expliquei para você um pouco sobre inovação e, na sequência, inovação aberta e inovação fechada, que é um tipo de inovação quanto à maneira de interação da empresa com o mercado. Então eu espero que você possa ter compreendido bem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, joga nos comentários que eu vou ter satisfação em poder te responder. Se você ficou até aqui, deixa teu like, deixa teu comentário, paz e bem, e a gente se vê no próximo vídeo.